Pediram-me para falar-vos esta manhã sobre o mesmo tema que eu falei aos jovens já há 2 semanas e eu na altura disse, quando me pediram para falar, bom, tudo bem, eu falo, mas imagino os jovens que vão ter que ouvir 2 vezes seguidas o mesmo tema, para eles um bocadinho de paciência e para os outros também. Bom, quanto ao tema em si, eu falei aos jovens há cerca de 2 semanas sobre como lidarmos com as portas fechadas. Quando as portas se fecham nas nossas vidas, como é que nós devemos lidar? O ruído, sempre que uma porta bate, vocês de certeza que já vos aconteceu em casa, ter uma janela aberta, uma corrente dá e de repente a porta bate. Pum! E aquele barulho, aquilo chega a ser incomodativo. E muitas vezes nós, quando achamos que estamos a fazer tudo bem na vida e quando as portas se fecham, muitas vezes não é fácil de lidar com isso. E muitas vezes elas não se fecham porque nós estamos a fazer alguma coisa de errado. Não se fecham porque nos tenhamos virado contra Deus. Ou porque andamos em pecado. Simplesmente se fecham. Há portas que se fecham. Damos um passo atrás, falamos com Deus e de vez em quando parece que estamos a falar para um céu de chumbo. Nunca sentiram isso? Estão a falar com Deus e parece que há uma barreira que não... Tem um espaço de 1 metro e depois não consegue chegar lá. E sentimos assim muitas vezes. A porta fechou-se. Mas será que o caso está encerrado? Nós vamos ver que não. Por exemplo, eu digo isto muita vez. Eu queria ser economista. Já havia bonequinhos de economistas em casa. E de repente, no curso de acesso à economia, falhei e fui para a gestão. Só percebi anos depois que o curso certo era gestão. Mas durante anos achava que Deus tinha-me fechado uma porta. Mas Deus fechou-me aquela porta, mas abriu uma outra maior. Abriu uma outra que era a minha vocação. Isto é apenas um pequeno exemplo da minha vida e vocês, de certeza, podiam contar outros exemplos da vossa vida em que Deus vos fecha uma porta e abre-vos aqui uma janela, uma porta maior ainda. Eu gosto muito de 2 citações que vos vou ler agora. Uma é de Charles Swindoll, que disse isto um dia. Até chegares ao céu, vais registar no teu diário alguns dias fantásticos, incríveis e memoráveis. Mas a maior parte da vida é de aprendizagem, é de crescimento, é de fracasso, é de recuperações, é de perdão, é de esquecimento, é de aceitação, é de desapego. Eu diria, é de portas fechadas. A maior parte da nossa vida vão ser portas fechadas. A nossa vida vai ser medida por poucas portas abertas e por uma catrefada, desculpa a expressão, de portas fechadas. É importante sabermos lidar com as portas fechadas. Se nós não sabemos lidar com as portas fechadas, passamos por aqui nesta vida em frustração contínua. Outro crente, Bruce Watke, disse isto um dia. Quanto mais eu vivo e quanto mais perto chego de Cristo, mais eu creio que Ele não perde tempo explicando os porquês. Logo, precisamos de confiar nele sem esperar que a pergunta porquê tenha resposta. E muitas vezes achamos que Deus tem a obrigação de nos responder porque é que Ele fecha as portas. Não, Ele não tem a obrigação nenhuma de nos responder. E é importante, quando as portas estiverem fechadas, percebermos que, apesar de Ele nos poder explicar porque é que fechou, Ele não tem a obrigação de nos explicar porque é que fechou. Dito isto, gostava que abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse. Eu não costumo ir muitas vezes a Apocalipse, mas esta vez foi como eu disse aos jovens, calhou. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 3. E gostava de vos falar sobre ler uma passagem convosco que fala sobre chaves e sobre portas. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo. Vamos interromper aqui. Vamos ouvir alguma coisa importante dito por alguém que é santo. Santo é alguém sem pecado. Ou seja, o discurso que esse alguém nos vai dizer é corroborado pelo facto de ele não ter pecado. Que é verdadeiro. Ou seja, além de ele não ter pecado e ser santo, é verdadeiro. O que é que isso quer dizer? Ele não induz ninguém em erro. Certo? Vamos ouvir uma coisa muito importante dita por alguém que não tem pecado e que não vai induzir ninguém em erro. E o que é que esse alguém, esse ser, vai nos dizer? O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Ou seja, este que é santo, que não peca, que não induz ninguém em erro, é ele que tem as chaves
É Ele que abre e ninguém fecha. E é Ele que fecha e ninguém abre. Esta é a passagem central desta manhã. Sabem, quem tem a chave tem poder. Vocês têm um cofre. Mas sem a chave, vocês não têm poder nenhum. Quem tem a chave é que tem autoridade, é que tem poder para abrir e fechar. Nós vemos, no que estamos a falar de portas, que o poder depende de ter uma chave. Ok? Se não temos chave, não abrimos a porta. Quem tem as chaves é Deus. É Ele que tem a legitimidade e o poder para abrir e para fechar. Isto é muito importante. E, geralmente, quando Deus nos fecha uma porta, leva-nos para outra melhor. Como somos humanos, muitas vezes não nos resignamos com as portas fechadas. E muitas vezes, eu utilizo esta expressão e o Nando gostou muito, usamos o pé de cabra para tentar abrir uma porta que Deus fecha. E fazemos força. Está fechado, mas eu vou conseguir abrir. Não se esqueçam, quando o Senhor fechou as portas da Arca de Noé, depois de ter tentado durante muito tempo que as pessoas se convertessem, quem estava fora da porta não conseguiu entrar. Quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Não vale pé de cabra. Não vale forças próprias. Não vale o dinamite da carne. Não vale a pena. Vamos deixá-la fechada. Vamos dar a volta. Não vamos questionar Deus, porque Deus não tem a obrigação de nos responder a nada. E vamos aceitar isso. Porque Ele, assim como abre e ninguém fecha, Ele pode fechar e não abrir. Há uma passagem que eu gostava também que vissem. Eu disse que esta era a central, mas não é verdade. São duas passagens. Que está em Atos 16. Atos 16. E esta história de Atos 16, não vamos ler o capítulo todo, mas fala-nos da viagem missionária de Paulo e Silas à atual Turquia. E vamos ver aqui um exemplo de portas que se abrem e portas que se fecham. Este Paulo e Silas estavam a caminho da Turquia. Vamos, se lerem este capítulo com atenção, eu não vou ler, vocês vão concluir o que eu concluí. Que eles tinham uma enorme vontade em fazer a vontade de Deus. Que eles tinham uma enorme vontade em fazer Deus conhecido em toda a Ásia. Que eles não tinham motivações egoístas. Que eles não estavam nesta empreitada por desejos pessoais. Aparentemente tudo certo. Certo? Tudo certo. Chegaram, no versículo 1, a Derbe e Listra. E lá juntou-se um certo discípulo chamado Timóteo. Estão a ver quem é o Timóteo? Juntou-se a eles. E a coisa estava a correr bem. Nós vemos no versículo 5 que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. As portas estavam-se a abrir. Versículo 6 e versículo 7. Chegando à Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra da Ásia. Fechou-se aqui uma porta. Estavam tão bem em Derbe e Listra, mas chegaram à Frígia e estava tudo a crescer, e chegaram à Frígia e de repente as portas, pum, o Espírito Santo fechou. Não foi um ser humano, não foi um crente herético, foi o Espírito Santo que fechou as portas. Isto é muito importante. 7. E quando chegaram e foram para a Mísia. Quando chegaram à Mísia, não conseguindo fazer nada na Frígia, foram para a Mísia à espera que lá a porta se abrisse. E a caminho da Bitínia. E o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Outra porta escancarada, fechada na cara. E eles assim, eu imagino, eles assim, porquê, Deus? Porquê é que tu não permites que eu faça este trabalho? É um trabalho que é para ajudar outras pessoas. Porquê é que, neste caso, Deus está a fechar a porta? Para que possam perceber onde é que era a Frígia, a Galácia, a Bitínia. Eu fiz aqui um croquis. Imaginem a Península Ibérica. Estão a ver? Eles chegaram a Derbe. Derbe era como se fosse Barcelona. E começaram por aí. E depois queriam ir para... e a coisa correu bem. E chegaram a Madrid, que era a Frígia. Porque estavam a caminho de Bilbao. Mas Deus não quis que eles fossem para Bilbao. Então, eles foram, neste caso, para... estou agora a usar expressões de cidades que conhecem. Foram para a Galiza. Mas também Deus não quis que eles fossem para a Galiza. E acabaram entre outro, que é o Porto. A nível de distâncias, foi isso que eles fizeram. Eles começaram em Barcelona, queriam ir para o país... Para Bilbao, exatamente. Passando por Madrid, mas chegaram a Madrid e não conseguiram ir para Bilbao, tiveram que ir para a Galiza, mas Galiza também se fechou a porta e acabaram no Porto. Foi mais ou menos... E vejam a viagem que eles fizeram. Nós não sabemos quantos dias é que isto demorou, quantos meses é que isto demorou.
Mas eles tiveram muito tempo a lidar com portas fechadas sem ter resposta nenhuma da parte de Deus. E muitas vezes passa-se tempos, anos, sem termos respostas. As portas estão fechadas, mas nós não percebemos porquê. E há muitas portas que só vamos perceber porque é que se fecharam quando chegarmos ao céu. É mesmo assim. Até que... depois imagino, Paulo devia pensar, mas quantas pessoas ficaram sem ouvir o Evangelho? Epá, Deus, eu não percebo. Que mal havia nisto? E há portas que se fecham e nós achamos, bolas, estava tudo tão bem. Deus, porquê é que tu não permitiste que isto acontecesse? Até que Paulo teve uma visão, no versículo 9. E vocês agora podem dizer, é isto que eu precisava, de uma visão. Já vamos falar sobre isso. Até que Paulo teve uma visão, no versículo 9. Deixa-me ver. Versículo 16. Eu estava fora da passagem, desculpem. Então Paulo teve de noite uma visão e que se lhe apresentou um varão da Macedónia e lhe rogou, dizendo, passa à Macedónia, ajuda-nos. Ele teve uma visão de alguém que aparecia e dizia assim, olha, esquece a Turquia, vai para a atual Macedónia, que é a Europa, o início da Europa, esquece a Ásia, vai para a Europa e eu preciso que tu lá fales de Deus a nós. Ajuda-nos. Ou seja, Deus fechou a Ásia, mas abriu a porta da Europa para Paulo. Mas Paulo só percebeu quando esta visão chegou. Mas não sabemos quanto tempo é que demorou até a visão chegar. Demorou um tempo, porque eles andaram para ali perdidos, andaram às voltas. E as laias não iam de TGV nem de carro fazer estas viagens. Eram viagens duras, longas. Talvez algum de vocês pense, eu precisava de uma visão. Eu quero-vos dar uma notícia. Enquanto vocês tiverem a Bíblia, enquanto tiverem a oração, enquanto tiverem o Espírito Santo em vós e conselhos de pessoas próximas que ajudem, quando esgotarem tudo isso, aí procurem visões. Como isso não é esgotável, nós não precisamos de visões para nada. O que nós precisamos está tudo aqui, está tudo na oração, está tudo no Espírito Santo em nós e está nos crentes que nós temos à nossa volta. Nós não precisamos de visões. Como é óbvio, o programa profético, o programa que nós vivemos hoje, que Deus tem para nós, não inclui manifestações da parte de Deus por visões. Porquê? Porque a palavra de Deus está completa. Nós não precisamos que nada mais seja acrescentado. E Deus fala-nos desta forma. Ou seja, voltando outra vez à história, eles partiram para a Macedónia, as portas da Europa, uma nova cultura, uma nova linguagem, portas fechadas de um lado, portas abertas do outro. Em Atos 16, se lerem do versículo 10 a 14, vocês vão ver que ali começaram trabalhos fantásticos e a partir daí começou os trabalhos em Filipos, na Tessalónica, em Corinto. Ou seja, Deus fechou as portas de um lado e abriu uma porta muito maior. E eles, de certeza, eles chegaram a um ponto em que perceberam, bolas, isto é algo muito maior do que nós tínhamos pensado para a Ásia. Graças a Deus, porque Deus fechou a porta da Ásia e abriu as portas da Europa. Mas isto não foi conseguido sem esforço, sem sacrifício. E muitas vezes o processo de redescoberta de novas portas demora tempo e custa, e é penoso, e traz dor. Mas, irmãos, olhemos para estes exemplos e percebamos que faz parte. Temos que ter um pouco de paciência. Faz parte. Vou terminar com umas perguntas. Já alguma vez culparmos Deus e nos sentimos abatidos porque Ele nos fechou uma porta? Eu não preciso de responder. Pegando naquela passagem do Apocalipse que eu li, 3, 7 e 8, Deus é santo, não erra. É verdadeiro, não induz ninguém em erro. E se juntarem isso, lembrem-se que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não culpes Deus, não culpemos Deus, porque Ele é verdadeiro, quer o melhor. Ele é santo, não tem pecado. Ele não mente e quer o melhor para nós. Se alguém assim nos fecha uma porta, nós, mesmo que não percebamos, não façamos nada, não usemos o pé de cabra. Não façamos nada para tentar abrir. Aceitemos o facto e partamos para outra. Outra pergunta, temos tentado forçar a abertura de uma porta que sabemos que Deus fechou? Voltando a Apocalipse 3, 7 e 8. Se Deus fechou, ninguém vai abrir. Porque Deus é aquele que fecha e ninguém abre. Se sabemos que Deus fecha aquela porta, não vale a pena tentar fazer mais força para abrir aquela porta. Terceira pergunta. Estás numa fase em que não vês sequer portas, nem abertas, nem fechadas. A coisa está tão má que é como se tivesse uma neblina à tua frente e que não vêem nem a porta aberta, nem a porta fechada. Então, se calhar, nós não temos buscado a Deus suficientemente através da Bíblia, através da oração. Porque a Bíblia diz que quando nós o buscamos, Ele renova a nossa mente.
E a renovação da nossa mente, que resulta da leitura da sua palavra, Romanos 12, 1 e 2, é o que nos permite descobrir a boa, agradável e perfeita porta. Ele não diz isso, é a vontade de Deus. Eu estou a parafrasear. Mas a boa, agradável e perfeita porta advém quando nós renovamos a nossa mente. Deus não tem culpa de tudo. Se nós passamos dias sem ler a palavra de Deus e não falamos com Ele, e depois queremos que Ele nos mostre quais são as portas certas, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que está ao nosso alcance fazer, nós devemos fazer. Quarta e última pergunta. Tens algo que amas muito e tens medo de perder e tens medo que alguma coisa te tire isso? Apocalipse 3, 7 e 8. Se isso vem de Deus, nada te pode tirar. Porquê? Porque Ele também que abre e que ninguém fecha. Assim é como Deus é aquele que quando fecha ninguém abre. Se temos medo de perder alguma coisa, não se preocupem. Se foi Deus que nos deu isso e quer que nós tenhamos isso, ninguém nos pode tirar isso. Porque é Ele que abre e ninguém fecha. Para terminar, eu gostava de vos dizer, antes de citar uma frase, que para aqueles que ainda não perceberam a verdade da salvação, que estão ainda do outro lado da porta, precisam de passar essa porta, lembrem-se daquela passagem de Apocalipse também 3, 7 e 8, que Deus está a convidar-vos para entrar. E Ele é santo, não tem pecado, Ele é verdadeiro, quer o melhor para vós. E só pede que vocês também entrem pela porta, que o aceitem como Deus e como Salvador das vossas vidas. Isto é muito importante. Termino como comecei, citando Charles Swindoll. Até chegares ao céu, vais registrar em teu diário alguns dias fantásticos, alguns dias incríveis, alguns dias memoráveis, algumas portas abertas. Mas a maior parte da vossa vida vai ser de aprendizagem, de crescimento, de fracassos, de recuperações, de perdão, de esquecimento, de aceitação, de desapego e de portas fechadas. Que o Senhor nos abençoe.